Fãs esperam 13 horas no frio e pedem demissão para ir à loja do BTS em São Paulo. A pop-up no Shopping Cidade de São Paulo foi aberta nesta sexta, dia 13, com produtos oficiais de até 1.699 do grupo de K-pop. Eu sei que a maioria dos meus seguidores aqui do canal é da faixa de 30 a 45 anos, mas a maioria também tem filhos, tem sobrinhos, tem pessoas com uma faixa etária mais jovem que, por certas ilusões de fãs, caem em certas armadilhas. Eu quero falar sobre isso nesse vídeo e eu vou usar esse exemplo aqui dessa loja inaugurada em São Paulo com tempo determinado para fechar, porque se eu não me engano ela vai encerrar em agosto. Sérias considerações a este mundo do K-pop e sérias considerações ao que ele pode levar os jovens de hoje em dia. A primeira pessoa a entrar nessa loja foi Jean Magdiel. Desculpa se eu pronunciei errado. Tem gente que adora me corrigir aqui nos comentários quando eu falo alguma expressão em inglês errada. But English is not my first language, so excuse me any mistakes. Chegou às 6h40 de quinta, dia 12, e passou a madrugada na frente do shopping no frio. Os termômetros chegaram a 9,7 graus. Foi horrível, estava muito frio. As meninas do lado trouxeram cobertor e dividimos ele em 5 pessoas, diz a jovem aprendiz de 21 anos. Eu fui para São Paulo na última semana, eu passei uma semana lá e eu posso afirmar que 7 quilômetros em São Paulo é uma distância muito grande e que 9 graus em São Paulo é enlouquecedor de frio. Além do frio, Gian se sentiu insegura. Vimos muita coisa, um mendigo que começou a falar inglês conosco, mendigo bilíngue. Outro começou a tirar a calça e tomar banho. O sufoco valeu a pena, diz ela. Fã desde 2014, lá dentro estipulou que gastaria até R$1.000. Para ir à abertura, ela conversou com o chefe e adiantou o trabalho na área de TI. O que não aconteceu com outros fãs? Olha aqui, a Beatriz pediu demissão. Ela tem 24 anos e trabalhava numa loja de roupas. O trabalho lá não estava bom para mim. Fui até parar no hospital, não queria mais. Então juntei o útil ao agradável, explica. Tchau, patroa, tô indo na inauguração da loja do BTS. Ela saiu de São Bernardo do Campo e chegou na fila às 7 horas da manhã. O plano era gastar no máximo R$2.000. Beatriz, você ia pegar R$2.000 para comprar um moletom da sua rescisão? Na verdade, esse processo de ser fã é saudável se você não levá-lo ao extremo. Tudo que você leva muito ao extremo é prejudicial para você mesmo, tá? Porém, através desse acontecimento, eu quero desenvolver aqui uma linha de raciocínio com vocês sobre por trás do sucesso do K-pop, esse fenômeno do K-pop mundial. Como que os artistas são tratados? Eu quero desenvolver esse assunto com vocês e eu quero que vocês saibam que tudo isso está sendo feito por um plano muito bem articulado de marketing para você acreditar em coisas que não são reais. Você tem todo o direito de ser fã, mas seja um fã consciente daquilo que você está idolatrando. Para quem é millennial e não sabe o que é K-pop, K-pop é um estilo musical coreano formado por bandas de jovens, bandas muito instagramáveis, bandas com coreografias milimetricamente perfeitas, roupas bonitas, rostos perfeitos, muitos feitos através de cirurgias plásticas, aquela música que gruda que nem chiclete na tua cabeça. Eles combinam uma série de fatores sensoriais da pessoa nos shows, mas o mais importante que você deve identificar numa banda de K-pop, que as outras bandas talvez tenham deixado passar, é o engajamento pessoal. Essas bandas, elas não só sobem no palco e fazem o show, elas fazem lives, elas conversam com os fãs, elas dão todo o apoio para os fã-clubes, elas trocam mensagens, elas são próximas desse público, elas estabelecem uma conexão emocional com os seus fãs. E isso faz com que os fãs se identifiquem como se fossem amigos, como se fossem pessoas próximas. Isso cria um vínculo emocional. Pode até ser unilateral, mas os fãs não sabem disso. Tanto é que muitos fãs dizem: eles me ajudaram num momento muito difícil da minha vida a superar tal coisa.
Esses grupos, eles são montados com uma estratégia de marketing. Tem a pessoa mais fofa, tem uma pessoa mais sensual. Todos esses grupos, eles são milimetricamente criados para você se identificar com algum integrante ali do grupo. E essas estratégias de marketing dão super certo. Olha aqui, esse daqui é o perfil do BTS no Instagram. Eles têm 76,6 milhões de seguidores. Tem aqui uma página também do Blackpink, que tem 58 milhões de seguidores. Vocês já calcularam? Vocês já pararam para pensar quanto de gente que segue essa galera? O que acontece com um artista de K-pop até ele chegar no estrelato? Essas pessoas, elas começam a treinar para entrar nesses grupos a partir dos 10 anos de idade. E são rotinas exaustivas, rotinas de dança, rotinas de comportamento, rotinas de dietas severas para atingir um padrão de beleza estabelecido por eles. Cirurgias plásticas, tudo para você se encaixar num padrão pré-estabelecido para gerar lucro, dinheiro, bufunfa. Os grupos de K-pop, eles são lançados periodicamente por essa indústria do K-pop para gerar muito lucro. Lojas que vendem produtos a R$ 1.700, fãs pelo mundo todo. Se antigamente um artista tinha que fazer uma turnê, se deslocar a banda, pagar estadia, pagar voos, ter toda essa logística de fazer show, ficar conhecido, hoje em dia, basta apenas essa banda lançar clipes no YouTube, fazer lives, abrir lojas ao redor do mundo, que eles ganham muito dinheiro. Porém, muitos desses artistas, eles ficam presos em contratos escravos. São contratos que têm uma duração de 10 a 13 anos. Se uma banda, ela faz sucesso logo depois que ela foi lançada, um ano depois, essa pessoa dessa banda, ela vai ficar presa com a gravadora, com a produtora, nos próximos 10 anos da vida dela. Muitos desses artistas, a maioria deles não pode namorar, não pode postar nada sem supervisão, não pode se envolver em problemas nem polêmicas, não pode dar as suas opiniões próprias, tem sempre que ficar num personagem. Ser idol parece um sonho, né? Palcos gigantes, fama, reconhecimento, mas e se eu te disser que muita gente entra nessa indústria e sai de lá traumatizada? O caminho até o debut é cruel. Primeiro você passa por audições absurdamente difíceis e se você passa, acha que agora é só esperar debutar, né? Errado. Você pode passar anos sem saber se um dia você vai conseguir pisar num palco de verdade. Treinos de 12 a 16 horas por dia. Você tá cansado? Problema seu. Você tem que estar perfeito. E caso você não esteja, você pode ser cortado na hora. E detalhe, não tem folga, não tem vida social e muitas vezes nem um descanso direito. E não para por aí. A empresa controla tudo. Quer postar algo no Instagram? Não pode. Quer comer o que quiser? Esquece. Quer namorar? Proibido. A pressão é absurda. E não são poucos os idols que falam desse período contando que quase desistiram. Out from the company, but I don't know if they're gonna let me go. But I know I have to go another way. But at the same time, it's really, really sad. Deu pra notar que ser idol não é só glamour. Poucos aguentam essa rotina. O futuro nos dirá as consequências físicas e mentais para essas pessoas que participam dos grupos de K-pop, né? Tudo que é levado muito ao seu extremo dá ruim no futuro. Isso daí a gente já sabe. E também tem toda essa questão, né, da sexualização de menores. É aquele puro para parecer puro provocante, é aquela coisa de você hipersensualizar danças, coreografias, roupas em menores de idade. O K-pop, ele veio ganhando espaço aqui no Ocidente, fazendo pontes, né, fazendo duplas com bandas ocidentais, clipes, pessoas famosas, pegando muito das suas músicas lá em coreano e traduzindo para o inglês para ficar uma coisa global. Inicialmente, quando você vê um grupo de K-pop, você não pensa em nada disso. Você pensa que, uau, são jovens bonitos, dançando, fazendo coreografias e tá tudo bem, tá tudo certo. Que legal, meu filho, que legal minha sobrinha ser fã disso. Isso daí é uma coisa saudável. Mas e se eu
eu disser pra você que isso daí vai muito além no imaginário, no seu psicológico, no psicológico da pessoa que é fã dessas bandas. Não é de hoje que os produtos coreanos estão em catálogos da Netflix, em catálogos da Prime Video, nos streamings, e tem alguns que são muito bons. Todo lugar tem os seus prós, os seus contras, né? Tem uma série maravilhosa que se chama Se a Vida Te Der Tangerinas, você vai se emocionar bastante com essa história. Só que a maioria dos doramas também, elas fazem uma ilusão na cabeça da pessoa de que os homens coreanos são muito românticos, de que lá o amor sempre está presente, eles romantizam muito a relação, né? O casamento, eles romantizam muito aquele pobre, classe social baixa, casar com aquela menina rica, de classe social mais alta, ou vice-versa. Eles romantizam muito essas coisas. E isso faz com que o contato com essa cultura muito ao extremo leve as pessoas a fazerem atos inimagináveis, atos sem lógica nenhuma, baseada em coisas fictícias. Se algum fã de tudo isso que estiver me ouvindo aqui até agora e estiver arrancando os cabelos com vontade de socar minha cara, olha, eu sei que tem defeitos também em bandas ocidentais. A gente sabe que tudo levado ao extremo dá ruim. Mas eu quero alertar aqui porque isso é uma coisa crescente nos últimos tempos. Mulheres e homens romantizando e idealizando uma realidade que não existe e indo para a Coreia construir relacionamentos com pessoas de culturas totalmente diferentes, correndo atrás de um ideal que não existe, só existe na sua cabeça, na sua mentalidade. Pessoas largando empregos para ficar na fila de lojas. Muitas das vezes, isso é uma coisa idealizada que vai te levar à ruína. Os doramas coreanos geralmente mostram relacionamentos extremamente romantizados. Os K-pops mostram pessoas extremamente perfeitas e a perfeição no ser humano não existe. Homens sensíveis, ricos, poderosos, protetores, as mulheres dedicadas, sonhadoras, puras. Eles vendem a imagem de romances sem os conflitos reais de uma relação, de uma convivência. Declarações intensas, gestos épicos, finais felizes. E quando você se depara com a realidade, isso pode te frustrar num nível que muitas vezes você não tem como voltar para trás. Em setembro de 2019, a BBC revelou um caso chocante. 7 mulheres brasileiras entre 20 e 30 anos foram recrutadas via redes sociais com a promessa de trabalharem como idols ou modelos em Goyang e Paju, na Coreia do Sul. Os responsáveis pagaram as passagens de avião, mas ao chegarem confiscaram seus passaportes e cancelaram os voos de volta e as mantiveram em cativeiro. Elas foram forçadas à prostituição sob ameaça de prisão se denunciassem, cada mulher chegando a ser vendida por cerca de 2 milhões de wons, mais ou menos 7 mil reais. O Consulado-Geral da Coreia do Sul em São Paulo emitiu um alerta em setembro de 2022 após diversos casos em que brasileiros, principalmente mulheres, se apaixonaram virtualmente por perfis falsos que se passaram pelo ator sul-coreano Park Bo-gum. A pessoa cria perfil falso, ela começa a extorquir dinheiro, te ilude dizendo que vai mandar passagem, que você vai ser cidadão coreano, que você vai chegar lá, vocês vão casar, vão construir uma família. E o pior é que muitas dessas pessoas passam dados de passaporte. Muitas pessoas são ludibriadas com relacionamentos amorosos fictícios. A minha reflexão final que eu deixo para esse vídeo é a seguinte: o K-pop e os doramas coreanos, eles encantam a maioria das pessoas que veem superficialmente, com suas coreografias impecáveis, visuais deslumbrantes e histórias emocionantes. Mas por trás de tudo isso existe uma indústria rigorosa, existe um marketing milimetricamente pensado para te iludir. E muitas vezes essa indústria, ela é implacável até com os artistas, mas ela também é implacável com os fãs,
que sonham, que idealizam uma realidade que não existe. O problema não está em você admirar uma outra cultura além do seu país. O problema está em você idealizar uma coisa fictícia. E você talvez confunda ficção com realidade, estética com ética e entretenimento com afeto real. Quando um fã começa a projetar os seus desejos pessoais, as suas inseguranças, as suas partes, os seus pontos fracos em ídolos que pertencem a um país muito distante, a uma cultura muito diferente do seu país, isso é muito perigoso. Ela se torna muito vulnerável a ter decepções e ela se torna muito vulnerável, uma presa fácil a ser extorquida financeiramente, emocionalmente, iludida. Essas pessoas elas podem cair muito facilmente em golpes. A cultura pop coreana, ela é uma expressão válida para o seu povo, mas ela não deve ser colocada por ninguém em um pedestal inalcançável, tão pouco romantizado como perfeita. O perigo não está na Coreia, o perigo está na ilusão que criamos dela. Que conseguiram comprar a ideia de que os coreanos são os príncipes encantados. Pior decisão que vocês podem ter na vida de vocês é irem pra Coreia atrás de um marido coreano. Gente, eu sei que a qualidade tá uma merda, mas eu vim estudar e eu vi um caso aqui agora da youtuber casada com um coreano. Ela tá se separando agora e tá expondo, tipo, um relato super triste do que ela passou nesse relacionamento. Pelo que eu vi, o nome dela é Catherine. Não sei se estou pronunciando certo. Ela tá no YouTube, tipo, desde 2018. Ela tinha comentado que ela ter conseguido casar com um coreano foi uma promessa que Deus pagou pra ela. Amigas, a pior decisão que vocês podem ter na vida de vocês é irem pra Coreia atrás de um marido coreano. Vocês não fazem ideia, vocês não sabem da missa um terço do que aguarda vocês lá. Desde que eu vi o quanto começou a ficar popular a indústria Hallyu, e o que seria a indústria Hallyu? K-dramas, K-pop e a vida fantasiosa, o conto de fadas, né, que é apresentada nos doramas, não sei como. Principalmente as brasileiras, eu vejo muito isso no meio das brasileiras, que conseguiram comprar a ideia de que os coreanos são os príncipes encantados. Assim, como? Se vocês soubessem quantos coreanos são extremamente machistas, extremamente nojentos, extremamente misóginos, vocês estariam correndo dos coreanos ao invés de estarem indo pra Coreia procurar um marido coreano. Principalmente as mais novas, que estão ali na faixa dos 20 aos 30 anos. Parem de fantasiar, parem de querer colocar um objetivo de vida, uma meta de vida, ir pra Coreia atrás de um marido coreano, baseado no que vocês veem em doramas. Não é à toa que a taxa de natalidade na Coreia do Sul caiu drasticamente. As próprias coreanas estão evitando de entrar num relacionamento com os homens coreanos por conta das coisas que eles fazem, por conta das coisas que elas passam lá com eles. Aí eu pergunto pra vocês, se nem as coreanas estão querendo os caras, gente, por favor. E digo mais, como os coreanos não estão conseguindo arranjar mulheres coreanas pra casar, seguir com a linhagem dele, por quê? E se vocês não sabem, vamos lá. Na cultura coreana é extremamente cobrado, à risca, que o homem e a mulher casem, tenham filhos e continuem a linhagem deles. É uma busca incessante de casar. Não é à toa que em doramas você vê até casamento arranjado, porque é desespero mesmo. Isso é algo cultural de lá. E não é à toa que está entrando em um consenso comum entre as coreanas lá, que quem casou, casou. E coitada de quem casou também, né? Porque... Mas lá, culturalmente, quando você casa com um homem coreano, você vira escrava. É assim que eles enxergam uma mulher. Na sociedade coreana, você é uma escrava. Você só serve pra ter filho e cuidar da casa. Trabalho? Esquece. Independência? Esquece. Você ter sua própria autonomia? Esquece. Você não vai ter isso. Tudo que é pintado em dorama, gente, não acreditem. É uma novela, é ficção. Não sei como que é... Não sei como que a galera chegou nesse ponto de lavagem cerebral. Eu fico muito assustada. Inclusive, tem um dorama da Netflix que eu vou muito indicar pra vocês. Traduzido no português fica Quando a Vida Te Der Tangerinas. Pra quem não sabe, a protagonista é a IU, a solista. Relatam e mostram como que é a realidade, a risca de uma mulher sul-coreana. Como ela é vista em sociedade, como é o machismo e a misoginia em cima de uma mulher. E tem uma frase, inclusive, muito forte, que ela fala: seria melhor nascer como uma vaca do que mulher em Jeju. O dorama gira em torno de Jeju, como se fosse uma costa, muito trabalho de pesca. E esse é o comércio principal, é o comércio marítimo. E aí lá também tem essa questão de gado, né? Enfim, tem essa frase que ficou muito marcado em mim, tipo, deu até uma viralizada, mas não tanta. Não sei porque a galera não tá comentando desse dorama, porque é literalmente uma representação do que de fato, como elas são vistas. E essa frase, porque a vaca ainda tem o seu valor.
entendem? A vaca ainda consegue produzir o leite pra fazer o queijo, pra comercializar. A mulher, não. Parem de ficar romantizando a Coreia. Parem. Vão atrás, pesquise, vejam as notícias, vejam notícias de pessoas, de mulheres que acabaram caindo nesse golpe, nesse deslumbre de ir pra Coreia casar com um homem coreano, e vejam o que aconteceram. Uma a cada 100 teve sorte. De resto, é só tragédia, sofrimento. Porque a Coreia do Sul, ela tem uma cultura machista, patriarcal, misógina. Parem de ficar romantizando os homens coreanos, porque eles são igualmente machistas, misóginos. Eu também não vou culpar quem acabou caindo nesse golpe, tipo as vítimas igual a Kathleen, porque eu sei o homem, seja de qualquer etnia, tá? E quando quer conquistar, ele faz de tudo. Ele vai iludir, ele vai conquistar, ele vai galantear. E aí sim, ele conseguir mostrar quem ele de fato é, quando você já está lá. Então quando você já está lá, na casa dele, no território dele, com o filho dele, isso é um apelo de uma sul-coreana, tá cansada, exausta, exaurida de ver relatos na internet de mulheres que foram pra Coreia do Sul procurar um homem coreano, casou, se arrependeu amargamente, tá presa lá, não consegue voltar e tá sofrendo mais cachorro. De verdade, gente, porque ainda cachorro, mas ainda é mais bem tratado do que as mulheres que vão lá. Não é à toa que os homens coreanos estão agora focando em mulheres estrangeiras, porque as mulheres coreanas em si, elas não querem mais. Com o passar de 3 anos pra cá, eles perceberam o boom dos homens sul-coreanos aqui no Brasil por conta da indústria Hallyu. Então, assim, por favor, gente,